Olá, eu sou o professor Eldio Lobo, médico psiquiatra e psicoterapeuta com titulações pela Associação Brasileira de Psiquiatria e Associação Médica Brasileira. Também tenho formação em pós-graduação na terapia cognitivo-comportamental pelo Ambulim, Programa de Transtornos Alimentares do Instituto de Psiquiatria da USP, e também tenho formação em terapia comunitária pela Universidade Federal do Ceará. Então, esta mini aula, como lidar com a resistência em fazer a tarefa de casa na terapia cognitivo-comportamental, é uma mini aula que faz parte da divulgação do nosso curso de pós-graduação na parceria entre Vida Mental, onde sou diretor, e UNIP. Então, esse é um curso que nós temos muito orgulho de divulgar, porque já tem vários anos nesta parceria. Ele é ministrado na UNIP, com centenas de alunos formados que a partir e ainda durante o curso puderam cobrar mais pelas suas consultas, puderam ocupar posições de liderança, quem trabalhava em equipe, participar de processos seletivos de trabalho de maneira mais competitiva, alguns realizando consultoria e outros trabalhos. Então, como lidar com essas dificuldades? Um grande desafio, então, do terapeuta cognitivo-comportamental, e que nós vamos trabalhar exaustivamente no nosso curso de pós-graduação, de modo que os nossos pós-graduandos e depois pós-graduados possam resolver de maneira fácil, é ter o termo tarefa de casa em si. Ou seja, alguns terapeutas notam que quando coloca essa terminologia para o paciente, há um determinado clima de infantilidade. Então, nós vamos fazer com que, dependendo do paciente, o terapeuta tenha a habilidade de reconhecer se deve ou não ser assim denominado essas atividades extraterapia. Eu prefiro falar atividades extraterapia, ou atividades complementares, ou atividades da terapia. Então essa nomenclatura pode mudar e tem alguns colegas que são inclusive criativos que colocam um nome que nem é tão padrão no meio. A elaboração da tarefa. Então a elaboração da tarefa eu até acho que é mais difícil para o paciente do que propriamente a escrita do que ele deve fazer. Então, se tem uma tarefa de para quem tem fobia social, de se expor em situações menores, de quem tem transtorno bipolar, de reconhecer fases de mudança de humor. Então, são tarefas que devem ser incentivadas. E quando o paciente volta sem ter feito esse exercício, essa atividade, esse registro, nos primeiros atendimentos, a posição, o comportamento do terapeuta deve ser mais de acolhimento, de apoio. E em outras situações, realmente de mais pulso firme, a partir do momento que vai tendo mais contato com o paciente. Relevância do que foi solicitado. A gente nota, quando vamos ganhando mais maturidade, que muitas vezes o paciente não cumpre, não realiza, não faz, porque para ele não ficou claro exatamente do que se tratava, por que se tratava e do propósito. Assim como os imprevistos da sessão e a queixa atual. Óbvio que o paciente pode ter imprevistos, como o terapeuta também pode ter. Então, antes de ter um processo de atuação corretiva com o paciente, sempre buscar estar atento a ouvir, tanto de maneira ativa como de maneira passiva, o que possa ter acontecido que o paciente não cumpriu com aquela que era a programação entre um atendimento e outro. E garantir a compreensão. Algumas vezes, trabalhar a frustração do terapeuta também é uma atividade que fazemos insistentemente no nosso programa de pós-graduação. Porque não é incomum acontecer do terapeuta colocar uma atividade a ser realizada pelo paciente e o paciente trazer, até ter esforçado, aplicado, buscado, atualizado, feito uma determinada tarefa, mas cujo resultado ou cuja forma de atuação foi totalmente diferente daquela que o terapeuta tinha como intenção. Portanto, fica aquela recomendação do terapeuta falar, explicar, verbalizar para o paciente de diferentes modos, com diferentes palavras, de diferentes maneiras, e sempre insistindo se o paciente está ainda com dúvida ou não. E algumas vezes eu particularmente até crio dúvidas para o paciente para otimizar esse processo, já que trata-se de uma abordagem terapêutica de tempo limitado, o tempo entre um e outro atendimento deve ser o mais bem aproveitado possível. E
contexto e ambiente, ou seja, propor ao paciente realização de tarefas que possam ser possíveis de executar. Já fiz supervisão, por exemplo, de pós-graduando que estava trabalhando com paciente com transtorno alimentar e que a tarefa era ir a um restaurante e lá ter uma determinada composição do prato, mas que era uma pessoa que não tinha condição de ir em restaurante, tinha dificuldade no ambiente SUS, lógico, que tinha dificuldade até de adquirir as alimentações de casa e quando adquiria tinha compulsões alimentares. Então, contextualizar a atividade facilita para o paciente e poupa tempo do terapeuta. Desesperança e ansiedade. Muitas vezes o paciente vai tendo dificuldade de realizar as tarefas, vai tendo dificuldade de evoluir, de prosperar, de transformar-se de acordo com o que estava programado nas sessões iniciais. Então, um possível estendimento do número de atendimentos pode ser colocado pelo paciente se o rendimento não está sendo satisfatório, mesmo com a disponibilidade do paciente e com a participação do terapeuta, de maneira respeitosa, técnica e que supra essas necessidades. O perfeccionismo. Também vemos os dois casos, tanto de pacientes que não realizam a tarefa, porque queriam demonstrar uma evolução perfeita para o terapeuta, como de alguns terapeutas que têm um desejo que o seu cliente possa fazer as participações da maneira perfeita. Então, trabalhamos também na nossa pós-graduação, tanto esta flexibilidade do terapeuta em não ter expectativas perfeccionistas em relação ao paciente e tanto do terapeuta ter esta lembrança de dizer ao paciente que é mais importante ele fazer a realização da tarefa do que ele preocupar-se de trazer uma tarefa perfeita e acabar não realizando nenhuma. E a supervisão de demandas. Muito cuidado, nós estimulamos os nossos terapeutas de que, às vezes o paciente, por uma dificuldade de estar prosperando numa determinada linha de transformação e querer mudar a sua meta ou mudar o tema a ser tratado. E o terapeuta insistir o máximo possível em que uma determinada linha de raciocínio seja mantida, porque muito frustrante é, depois de algum nível de desenvolvimento, o paciente querer mudar e o terapeuta aceitar. As previsões negativas devem ser tratadas, a resistência verbalizada, enfim, cada vez que o paciente traz um relato, tanto escrito como oral, de uma dificuldade, de uma limitação, de uma impossibilidade, deve o terapeuta investir atenção, tempo, recursos e especialmente técnicas com a finalidade de reverter. Porque esquece, muitas vezes, o terapeuta que o paciente está com necessidades e muitas vezes ele tem algum adoecimento mental, ou seja, um nível de ansiedade que prejudica a realização das tarefas, um grau de depressão que repercute negativamente no seu empoderamento e capacidade de execução daquilo que foi proposto. Esquecimentos e aderência. A aderência ao tratamento é o grande desafio, até porque nós temos a parte da nossa atuação profissional, precisamos ser remunerados e, então, também tratamos de vários cuidados, como, por exemplo, de permanecer a aderência com os determinados recebimentos em todas as datas que foram tratadas com o paciente. Tarefas de casa, então. Algumas perguntas úteis que o terapeuta deve fazer e que nós vamos supervisionar isso fortemente durante a formação da nossa pós-graduação é o que acha que poderia impedir de fazer essa tarefa, perguntado inclusive antes de propor a tarefa. Como você acha que essa tarefa pode ser útil? O que parece ser difícil nessa tarefa? O que aconteceu para você não fazer a sua tarefa? Quanto dela é capaz? Então aqui são algumas perguntas que nós orientamos, tanto o terapeuta a fazer antes da proposta de tarefa, como depois das tarefas trazidas no todo ou em parte ou recusadas. Iniciar a tarefa na sessão tempo, as tarefas devem ser graduais. Um grande erro também dos terapeutas mais imaturos, e que na pós-graduação nós vamos transformar isso para algo muito mais exequível, relevante, menos sofrido por parte do terapeuta, é das tarefas serem graduais, ou seja, de menos complexas para mais complexas. Às vezes, muitas vezes, no afã
de querer trazer uma resolutividade muito acelerada para o paciente que se diz disponível, o terapeuta acaba atribuindo tarefas muito complexas e leva a resultado nenhum. Enfim, na nossa pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental para múltiplas necessidades que nós temos na Unip e que ela tem muito mais explicações, tanto nesse link que eu acabei de acessar, que é o mesmo que aparece aqui abaixo do seu vídeo. Então nele vocês podem ter acesso ao telefone 0800, nesse telefone 0800 vão poder tirar informações pedagógicas, administrativas e financeiras com muitos profissionais da Unip. Da mesma forma que aqui terão acesso ao programa pedagógico, à carga horária, a informações, pagamento à vista, então, tem uma possibilidade de negociação muito facilitada e vários dos profissionais perguntam sobre como ter contato com a Unip. Sim, podem fazer contato pelo telefone, no horário de expediente, tanto pelo 0800 010 9000, como também pelo fixo 11 2166 1066 e mais. Se você, em função do trabalho, das demandas familiares, não tem condição de fazer o contato durante o dia com a Unip, pode fazê-lo por e-mail, atendimento.pos@unip.br e também ouvidoria.pos@unip.br. Mas, nós na Vida Mental, para facilitar o seu acesso à matrícula e também tirar algumas de suas dúvidas, nós estamos aí então disponibilizando uma pós-graduação com condições de formá-lo para que ainda durante o curso possa competir melhor no mercado de trabalho, sendo mais reconhecido pelos seus pacientes que passam a indicá-lo mais, indicá-la mais, para os seus pares que passam a recomendá-los como referência em supervisão, convidados para aulas, palestras, entrevistas, enfim, a atualização com as melhores práticas, segurança e reconhecimento. E essa é uma especialização, então, que nós preocupamos em formar profissionais de modo que, como convidamos todos os professores que têm o domínio intelectual dos assuntos, mas que atuam na prática, ou seja, psicólogos que têm seu consultório particular, psiquiatras que atuam em comunidades terapêuticas, em terapia cognitivo-comportamental de CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, enfim, convidamos profissionais, terapeutas que conciliam carreira acadêmica com atividades clínicas de consultoria e também de docência. Ou seja, vocês vão ter acesso a professores que vão transferir conhecimentos práticos fundamentados em uma teoria atualizada. O investimento é muito facilitado. Já falamos da política de desconto para ex-alunos, profissionais de empresas conveniadas. Se tem alguma dificuldade financeira, entre em contato conosco para ver como podemos ajudar. E facilitado, primeiro que é uma parcela que cabe no seu bolso. E segundo, o curso tem duração de 12 meses, mas pode ser pago em 18 parcelas, o que facilita muito. E, então, ainda mais, para organizarmos os seus documentos, para levar no dia da matrícula, orientarmos sobre os horários, como funciona a metodologia. Então fique à vontade para iniciar o curso já com bastante informação. Eu estou disponível totalmente no e-mail lobo@vidamental.com.br, também por WhatsApp, no telefone 996228835. Fique à vontade para me contactar, assim como a equipe Vida Mental contribui com o Unip para tirar dúvidas específicas. E para isso, o e-mail cursos@vidamental.com.br e também o telefone 11 99901 6189. Então vamos fazer o nosso curso de pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental e alavancar em um trampolim para um novo momento profissional. Muito obrigado, um forte abraço meu, Eldio Lobo, e de toda a equipe Vida Mental e Unip. Nos encontramos lá, então, na Unip, no curso de pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental. Muito obrigado, um forte abraço e até lá!